A gente vai falar então aqui com a Nalva, né, num contexto acho que bem legal, né, assim, até nesse mês, Outubro Rosa e tudo mais, que é um mês que acaba tendo uma relevância também para as mulheres, né, que é a inclusão da mulher negra no mercado de trabalho. Então acho que a gente acabou já falando um pouco, né, sobre a questão, né, das pessoas, né, pretas, negras, né, no contexto aí que a gente viveu tivemos essa semana, né, um bate-papo super gostoso aí com o Giba, que foi muito bate-papo, e a Nalva veio hoje nos trazer também um complemento, né, desse conteúdo. Eu vou pedir, Nalva, que você se apresente, conte um pouquinho sobre você, da sua história. Sei que você preparou um material super, né, gostoso aqui da gente acompanhar. E, enfim, né, você estava com a gente aqui na do Giba, então já te contando, as nossas pessoas perguntam, a gente se interessa, né? Então fica super à vontade aí para a gente fazer um diálogo bem gostoso aqui. E de antemão agradeço demais aí você estar aqui com a gente. Te peço então, por favor, se apresente e tudo mais, e aí pode começar quando preferir. Tá bom, então, eu primeiro quero agradecer o convite, né? Eu sou Edinalva Moura, eu tenho 51 anos, uma mulher negra que trabalha com a causa social já faz bastante tempo. Eu iniciei minha carreira profissional na indústria, depois migrei, né, para institutos, tenho transitado em institutos empresariais e recentemente eu vim aqui para a Associação Pacto, cheguei em abril para dar o suporte para que a gente possa investir cada vez mais no engajamento das empresas em busca de diversidade, né, e inclusão. Eu quero fazer, sim, na linha de bate-papo, tá bom com vocês? Eu preparei uma apresentação para orientar aqui a minha conversa, mas eu não quero ficar aqui como uma palestrante, né? Fica muito mais gostoso quando a gente pode ir parando. Deixa eu puxar aqui a apresentação. Claro, Nalva, e a gente vai te ajudando, né? Você tem mãozinhas levantadas, a gente vai chamando ali as pessoas, às vezes a gente recebe Por algumas perguntas favor. também no nosso chat, né? Ou às vezes é no pessoal, às vezes aqui no próprio do nosso bate-papo aqui, e aí a gente vai te ajudando a ter essa informação. Perfeito. Aparece para vocês. Eu e o Tinhos, a gente só não é muito amigo no modelo de exibição. Deixa eu ver se vai dar Mas ele certo. tá seu amigo hoje, porque tá Ele tá tudo meu certo aqui amigo? para mim. Ele tá seu amigo. Ah, Nada como vir então. participar no Fibra que ele fala, putz, vai dar tudo certo. Então, tá bom. Então, assim, o que que eu vou fazer, gente, nessa minha apresentação? Eu vou contar um pouco da minha história, eu vou contar um pouco do pacto para enriquecer esse debate, porque que nós estamos aqui hoje falando de inclusão e diversidade com recorte específico para a mulher negra. Aqui, a Associação Pacto, então, todos vocês já conhecem, a gente tem o prazer de trabalhar com vocês, e o nosso projeto maior conseguir, né, emplacar com as empresas a discussão sobre ESG, né, o recorte racial para a gente é essencial, trazendo as métricas, o olhar para as ações afirmativas e também por investimento social privado. Então, aqui eu já me apresentei, né, já faz bastante tempo que eu estou no segmento, vocês têm me acompanhado nessa jornada. A primeira reflexão que eu quero fazer aqui com vocês não dá para falar de mulher negra se a gente pensar no dia seguinte, né? Então, nós tivemos uma legislação, termina aí a Lei Áurea, em 1888, uma legislação que tem somente 2 artigos, e nesses 2 artigos, como vocês veem, ela, né, não diz nada, e nós lembramos sempre que somente 10% da população ainda eram escravos, né? Então, a lei, neste momento, a assinatura, ela é extremamente política, para dizer que o país tinha aí cumprido um protocolo. A partir daí, nós fazemos algumas perguntas, assim, cadê as políticas públicas? Né? Então, 14 de maio, a Princesa Isabel esqueceu, né, que a gente precisava de carteira para ser assinada, precisávamos de políticas públicas, precisava ser pensado educação, saúde, moradia, nada foi considerado. E nós passamos praticamente 100 anos, né, exatamente 100 anos,
para a gente ter uma Constituição que falasse da importância, né? Em um dos primeiros artigos, ela vai falar da dignidade humana, né? E o que é dignidade humana para a gente? Então, a gente pega uma trajetória de 100 anos em que no dia seguinte a população preta ela vai, né? E aí a gente olha hoje as desigualdades sociais, ela vai para a grande periferia, indo para as periferias, para os morros, o Giba até tocou nisso, nós fomos nos reorganizando, né, os nossos antepassados, e nessa reorganização, a mulher negra, ela é a primeira, né, que se coloca em movimento, porque na Casa Grande ainda precisava de todos os trabalhos. Então, o primeiro movimento ali de subsistência é a mulher negra que se manteve como cozinheira, como babá, como lavadeira, e o homem teve um pouco mais de desafio para conseguir se recolocar. Né? E aí surge a lei da vadiagem, tantas outras legislações que a gente vem acompanhando. Quando a gente faz esse recorte olhando para 1888, trazendo para os dias atuais, essa luta por dignidade ela se expressa em diferentes contextos. Então, o Brasil reconhece que precisa de dignidade depois de 100 anos, senão não teria colocado um artigo na legislação para falar sobre isso. Depois surge a lei do crime racial, né? Então, de fato, existia um imaginário social, né? E hoje a gente fala muito dos vieses inconscientes, mas existia um imaginário social de que a população preta, qual era o lugar dela, né? E neste que lugar é esse, as mulheres negras elas vêm se movimentando para reconstruir, né, e ressignificar, na verdade, a nossa história para que a gente tenha, de fato, cenários diferentes. A população negra, na década de 30, começa a se organizar em pequenas movimentações, né? Surge lá a Frente Negra Brasileira, em 39, que aqui em São Paulo fazia seus encontros escondidos. Depois surge, na década de 70, o Movimento Negro Unificado, como uma grande potência. Surge neste mesmo período o movimento feminista, olhando para a questão de mulher negra, porque já tinha os nossos componentes muito específicos. O imaginário da época colocava a mulher num papel de coisificação. E nós já estávamos naquele período combatendo esse olhar de que assim, qual que é o lugar da mulher negra na sociedade, o que nós podemos fazer, para onde nós vamos. E nessa luta, né, por melhores condições, nós estamos engajadas em diferentes lutas. Então, depois eu trago aqui para 2003 a questão de história e cultura da África, dentro do ensino escolar, porque o pilar essencial de transformação é a educação. Através da educação formal, não formal e informal, é que nós vamos conseguir, né, ocupar um outro lugar. Em 2010 surge o Estatuto da Igualdade Racial, mais uma vez aí combatendo esse imaginário social de que o negro tem que ficar nas posições de menos prestígio, o negro subalterno, rompendo ciclos de guetos, de exclusões diversas. Então, numa crescente, nós precisamos, né, e aí a legislação ela cumpre esse papel de mobilizando e engajando, primeiro ali pela necessidade, a gente fala aqui pela dor, e num segundo pelo reconhecimento de que de fato existem as discrepâncias. E aí, e aí hoje, quando a gente pega 2022, a nossa grande discussão, né, buscando as ações afirmativas, buscando o investimento social privado, é mais uma alternativa de fortalecer essa batalha, trazendo por dentro de SG. Né? Então, pensar na situação da mulher e da população como um todo, mas especificamente para a mulher, por quê? A população preta, nós somos 56,2% da população brasileira, né? Então mais de 50% da população é preta. Deste contingente, 28% são mulheres, são mais de 35 milhões de mulheres negras. Só que, quando nós olhamos as pesquisas,
essas mesmas mulheres, elas, na hora do desemprego, ela é a primeira que fica desempregada. Na hora de qualquer outro desafio, é ela que vai para o fim da fila. Então, quando os indicadores se comparam mulheres negras com mulheres brancas, nós estamos numa situação inferiorizada, se compara com mulheres e homens, o mesmo cenário. Então, o desemprego para a gente, né, e aí, mais uma vez, pelo viés inconsciente ou consciente, muitas vezes ali na hora da escolha, da permanência de uma profissional tendo a necessidade de alteração no quadro, é a mulher negra que acaba sofrendo. E aqui eu trago que somente 8% estão em posições de gerência, na verdade, de diretoria, gerência aqui e diretoria soma-se 8%, mas no alto escalão a gente acaba tendo aí menos de 3%. Então, para dizer o quê? De que a pauta da mulher, né, no que diz respeito à inclusão e diversidade, é de extrema relevância. Tem a pesquisa da Kairos, que vai trazer o quê? Que 25% de empresas ela não tem negras nos quadros de funcionários. Mas como que pode, né? Nós estamos falando num país de 56% da população, você ainda tem empresas que normatizam o fato de não ter, ou se tem, estão em posições terceirizadas, né? Seja ali os fornecedores que atuam nos serviços de menos prestígio. Em um outro dado, nós vamos trazer aqui que 45% das empresas elas têm no máximo 10% de mulheres negras. Né? Então, para ver que, mais uma vez, quando a gente olha para o contingente populacional, é muito discrepante. Olhando para cotas, né, eu não trago esse dado aqui no material, nos últimos 10 anos, as mulheres, né, sobretudo mulheres negras, foram as que mais acessaram a universidade pública ou privada, mas ainda assim seguiram para algumas profissões de menos prestígio ou ainda não conseguiram a sua devida colocação. Só que eu tenho esse dado que também vai trazer, e por isso que para nós é de extrema relevância trabalhar a autoestima, que no contraponto, a gente tem um desafio no mercado, mas a gente ainda investe do lado de cá, quando eu falo sempre numa via de duas mãos, na autoestima da mulher negra, né, para que ela não se sinta desqualificada, porque é tão natural ela não ser convidada, não ser, né, não ter o reconhecimento e o prestígio de algumas atividades que ela executa, que ela acaba ficando com o sentimento de ser desqualificada, porque tem uma posição ali para discutir tete a tete, ainda mais nós, negras, retintas como eu. Sempre, né, está no viés inconsciente de que entre a escolha de uma profissional negra e não negra, num funil ali de seleção, infelizmente as mulheres negras são elas que não passam. E se tiver, né, a pigmentação da pele igual a minha, o desafio acaba sendo maior ainda. Digo isso, então, porque a gente precisa romper esse tripé, né? Então, esse tripé, ele é uma herança que a gente traz no imaginário social da nossa sociedade, em que foi decidido qual era o lugar, né, do negro, sobretudo da mulher negra, e as pessoas costumam naturalizar. Então, por isso que, assim, primeiro estágio, a gente traz sempre, primeiro estágio é a imagem preconcebida, que surge no atendimento no supermercado, num processo seletivo, no atendimento, às vezes, a um cliente, a pessoa questionar se você mesma é responsável por aquela posição. Isso eu já passei mais de uma vez, né? A pessoa me perguntar, mas é você mesmo? Antigamente a gente não tinha internet, não tinha LinkedIn para olhar o perfil antes de ir para a reunião. Então, quantas vezes a pessoa se deparou comigo numa determinada posição e me perguntou, mas é você que vai decidir? É você que tem a responsabilidade, considerando que não é o nosso lugar, né? Então, essa conversa com vocês é para trazer de que, assim,
tem a imagem pré-concebida desse imaginário cultural e social que foi construído nas famílias, a discriminação propriamente dita, e que nos traz hoje esse racismo estrutural que a gente tem dialogado. Então, assim, pegar mais um exemplo, perguntar aqui nessa roda, quantas pessoas já foram paradas por uma polícia? Eu já fui parada 3 vezes, que é um absurdo. E uma delas, o cara perguntou se o carro era meu, se estava pago, para ver assim, o limite que chega o entendimento de que não podemos, né, estar numa situação de decisão, não podemos estar num quadro, um cenário socioeconômico um pouco mais privilegiado, porque o imaginário, o preconceito, né, este racismo institucional que a gente vive no Brasil, havia decidido quais eram os lugares que nós deveríamos participar, os lugares que nós deveríamos estar. Então, quando eu estou num diálogo como este com vocês, é de extrema relevância, porque aí juntos a gente consegue olhar para o quadro e dizer, de fato, o racismo existe. Existe, né? Nós não podemos dizer que todas as pessoas são racistas, mas elas tiveram um processo educativo racista. A gente vem num processo de desconstrução, por isso que a legislação que fala sobre a história e cultura africana para nós é de extrema relevância, para que todas as pessoas conheçam a história que não foi contada. Os negros e as negras chegaram neste país em situação de escravização, e agora nós estamos trabalhando, né, juntamente com pessoas negras e não negras, para desconstruir, que a gente consiga estar num novo cenário, num outro espaço. E neste outro espaço, ter o entendimento de que existem as nossas especificidades. Nós temos uma cultura diferente, nós temos uma estética diferente, então que precisa corromper aquele padrão que foi construído para dizer da nossa beleza, da nossa potência, do nosso espaço, da nossa capacidade. Quando nós olhamos para a Bahia, que nós temos 80% de população preta, nós também temos mais de 80% de população que está em extrema pobreza, né? Que está num cenário muito complexo. A Márcia fez um comentário aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. E pensar nesse estado... Tivemos um outro também, Nalva, né, de um outro colaborador também, né, uma pessoa negra que diz aí, também foi parado aí pela polícia, né, que o policial perguntou para a esposa, achando que ele estava roubando o próprio carro, né. A Márcia também compartilhando, né? Então, acho que, infelizmente, você não foi a única, né, a passar por essa situação, e acho que precisamos ter essa oportunidade de, né, dar um stop. Não, é importante dar stop, falar dessas questões, porque, assim, às vezes as pessoas... situações extremas, mas é fato, assim, a polícia nos para, pensa aí que está roubando o próprio carro, ou duvida, né, de que aquele patrimônio é nosso. Eu tenho uma outra experiência de comprar na zona do cerealista, né? Meu pai faz um tratamento ali com uma série de cereais naturais, e eu solicitei ali 1 quilo de castanha e ele veio com as castanhas quebradas. E aí eu falei, mas não foi essa que eu pedi? E aí o atendente disse, mas a outra é cara. Então, assim, o preconceito, ele chega num tal nível de que a pessoa tem uma imagem pré-concebida, que a gente não vai ter condição de pagar aquele produto. Aqui tem mais um comentário, um grande amigo meu, à época do colégio, saiu correndo para não perder um ônibus e bateram nele porque acharam que era um assaltante. Olha, isso, eu já vi casos, inclusive, de morte em cenários assim. Aqui, o Emanuel também comenta sobre a compra de um apartamento. Então, para vocês verem o cenário, né? Isso não é comum quando a gente fala de outros grupos. E quando a gente pensa aqui em diversidade e inclusão, precisa olhar essas singularidades, né? Os nossos espaços sociais, a questão econômica. Então, assim, se você mora na periferia
o tempo para chegar naquele local de trabalho. Às vezes a gente tem a discussão de empresas que não contratam porque vão ter despesas, né, com duas condições, integração, que então já orienta ali no perfil que não busca uma pessoa que more na periferia e justificando qualidade de vida, mas nós sabemos que acaba, né, guetificando. Então, precisa considerar essas singularidades do espaço social que a gente tem. A questão da educação, a escola pública do passado, né, era proibida, depois foi liberada, para mulheres negras foi a última, né, a acessar, e hoje a gente tem dificuldade para acessar a universidade de qualidade. Então, no passado, a pública era o que tinha de melhor, então os filhos dos brancos tinham privilégio. Hoje a pública não é boa, então a pública é boa no ensino superior, né? E aí todo mundo sonha e almeja acessá-la, sabe dos reconhecimentos, mas a gente tem na contramão esse desafio de buscar os complementos, buscar o fortalecimento e buscar, sobretudo, dentro deste cenário, o que a gente chama de afroestima. Então, a mulher negra, ela se empodera, né, dentro desse contexto, pensando na sua autoestima, no seu autoconhecimento, ela descobre o seu talento, tem ali uma bagagem de estudos muito maior do que de outras mulheres, mas no encarreiramento o desafio acaba sendo maior, porque fica em média de 5 a 10 anos uma posição de analista. E por que será que isso acontece? E aqui dentro da Associação Pacto a gente tem discutido isso, né? Então nós criamos aqui o Pacto das Pretas para que a gente possa olhar encarreiramento, né, entender o mercado corporativo como um todo, porque nessa trajetória de desenvolvimento, às vezes você tem uma profissional negra dentro de casa, você vai e busca no mercado uma outra profissional não negra e acaba não tendo essa possibilidade de evolução. A oportunidade de crescimento profissional automaticamente impacta todo o nosso ecossistema, no que diz respeito ao econômico, no que diz respeito a político, de pensar nas questões corporativas. Se nós olharmos a eleição agora, foi criado aí várias iniciativas, uma delas o Quilombo Parlamentar, que conseguiu eleger mais de 26 mulheres, né? Dentre elas uma mulher trans, que para a gente foi uma conquista para ir rompendo essa bolha de não lugar, para que a gente consiga acessar novos lugares. Pensar num novo lugar, aqui tem mais um comentário, a questão do estudo e renda, que não teve oportunidade, é muito pior, é verdade, exatamente isso. E quando a gente fala de não lugar, hoje um desenvolvimento, tem um desenvolvimento daquelas mulheres que despontam, e aí eu vou até trazer o exemplo aqui de quem escreve com a gente semanalmente. Ontem saiu mais uma matéria nossa falando de mulheres em situação de poder com a Rachel Maia no Globo. Então, assim, a gente tem uma. Não é possível que a gente só tenha a Rachel Maia, né, que conseguiu furar totalmente a bolha e está em outros espaços. Agora a gente vem aí com um novo contingente de mulheres que têm se manifestado, têm se desenvolvido, a luta, né, por nossa formação, conselheiras, lideranças femininas, então, assim, uma pauta que está muito latente aqui dentro para que a gente consiga garantir de fato a inclusão e a diversidade, mas que a gente permaneça. Porque o grande desafio nessa batalha também é a permanência. Porque, às vezes, a cultura organizacional daquela instituição não está preparada para receber. Né? Vou dar um outro exemplo. Eu coordenei um projeto com jovens negros e uma jovem foi demitida. O que eu entendi naquele período? Que tinha um conflito ali. O gestor, para tentar uma aproximação, buscou caminhos para conseguir dialogar com a jovem, acabou dizendo, olha, tem uma filha da sua idade. Foi ali, né, tentando se aproximar, né, gerar vínculos, porque
estar vinculado, trazer novos saberes, ter as trocas, não são fáceis. A jovem ali um pouco mais retraída também, não dava muito espaço, e num determinado momento ele trouxe uma sacola de roupas e falou: olha o que eu trouxe para você, roupas novas da minha filha. E ela disse: ué, mas quem disse que eu queria as roupas novas? E aí, o que eu entendi naquele período? É tão comum, né, gente, fazer esse movimento de repasse as roupas porque o outro não tem condições de comprar. Hoje a gente olha programas que têm, inclusive, apoio vestimenta, mas não era o cenário naquele momento, né? Depois, na reunião ali com aquele gestor, ele falou assim: meu, eu tentei várias alternativas para tentar chegar no universo dela, né? Ali timidamente, mas ele também não fez as perguntas devidas, ela não deu e acabou como essa história. O gestor não quis mais a menina na área. Né? Então, falou, meu, não deu. Né? Não conseguimos gerar ali uma sinergia. Então, precisa existir a sinergia, precisa estar no DNA da empresa, precisa estar a pauta na alta liderança, precisa estar na missão do RH. Estando com todos esses atores, o acolhimento ele é natural, né? Não basta a gente colocar nas redes sociais, estou em busca de. Nós estamos falando de uma onda, né, de responsabilidade social e de inclusão. Nós estamos falando da construção de uma sociedade equânime. Né? Se nós estamos falando de uma sociedade equânime, em que você tem 56% da população preta e 28% são mulheres, então elas precisam estar em diversos lugares. Mas, para tanto, algumas réguas, né, precisam ser revistas, e por isso que a gente acredita nesses investimentos em paralelo. Né? O inglês, quando necessário, porque nós sabemos que nem todas as posições precisam, o investimento de competências de líderes, porque ninguém nasce com 100% das competências de líderes. Então, tem uma série de aspectos que a empresa precisa pautar no dia a dia e que nós, mulheres, né, estamos atentas. E aqui na associação, a gente, inclusive, vai lançar no mês de novembro um relatório em que a gente traz a evolução da mulher no mercado de trabalho nos últimos anos, o quanto ela cresceu no que diz respeito à academia, já que usufruiu de cotas, quais são as áreas, né? Nós sabemos que ainda a área de ciências, a área de saúde, menos, mas a gente vem aqui numa pauta crescente para que as coisas aconteçam, e aí na política, no corporativo, então todos os espaços nós acreditamos que são possíveis, mas que também requer trabalhar a identidade étnico-racial. E aí, então, neste movimento, né, de emancipação, eu trago aqui a importância de investir nas intersecções, né, de olhar para a raça, olhar para a classe, olhar para a questão de gênero, que é o que a gente traz no dia a dia, pensar na educação desde da educação infantil. Então, não dá para falar de identidade, não dá para falar de protagonismo, não dá para falar de empreendedorismo somente a partir do ensino médio, enquanto uma disciplina. Precisamos estimular as atitudes e esta pauta inclusiva desde a educação infantil. E aí nós estamos prevendo um legado de uma próxima geração que rompe esse ciclo de que, em sua maioria, né, a gente pega aí uma história geracional de que a avó era doméstica e não nenhum problema em ser doméstica, mas nós estamos falando da emancipação social, então está ali numa posição um pouco com menos prestígio, mas que é necessária. Então, romper esse ciclo trabalhando a questão da identidade. Nós estamos falando de estimular as meninas a terem interesse por outras áreas e acessos a novos lugares, porque muitas vezes fica ali no caminho que é mais comum, e as famílias também têm o hábito de querer proteger, né? Então, também as famílias protegem de uma forma de, olha, não tenta aquilo que talvez não seja para você, e nós também estamos rompendo este olhar familiar para dizer, é possível, podemos ir para todos os lugares. Porque essa educação dentro de casa, ela é totalmente diferenciada.
Eu tive o contato com uma pesquisa da Febraban em que trazia o número de negros, né, que acessaram nos últimos anos e qual era o histórico. E a Febraban trazia aí que tem uma questão meio que de herança, né, de quem está. Então era normal você, meu pai, meu tio, alguém foi e automaticamente acessa o mercado financeiro. E aí, que no mínimo para romper esse ciclo, para chegar na questão de equidade, se nós não fizéssemos esses investimentos, essas trocas que nós estamos fazendo com vocês, neste setor da economia e em tantos outros, a gente demoraria 60 anos para conseguir construir uma sociedade totalmente diferente. Então, nós estamos falando da urgência de construir uma sociedade equânime e transformadora agora, engajando todos os stakeholders, né? Que se a gente não fizer esse movimento, olhando para todos, de fato, a emancipação social, diminuir as desigualdades, ela talvez nós aqui não vejamos, né? Mas que a gente precisa estar atentos agora para que isso se multiplique, né? Reverbere para em 15, 20 anos nós temos um olhar totalmente diferenciado. E aí a gente entra naquela discussão de reparação, né? Então as pessoas costumam dizer, não, mas isso é mimimi? Não é mimimi, né, gente? Nós estamos falando de uma história de uma sociedade que começa a ser construída escravizando pessoas que vieram, né, de um outro território, de um outro continente, forçados, que perderam suas famílias, e agora nós estamos num ponto de dizer: todos vocês precisam conhecer essa verdadeira história. Né? E aí a gente tem, inclusive, o símbolo de Sankofa. Né? A pessoa fala, meu, de novo Sankofa? Mas o que vem a ser Sankofa? Aquele pássaro tem um símbolo e que nós estamos fazendo juntamente com vocês de olhar para o passado, influenciar o presente e pensar no futuro. Então, a gente sempre remete nós negros aos ancestrais, mas a gente tem feito um movimento coletivo, né, de vamos lá, gente, todos nós, entender a verdadeira história, entender que não, as pessoas não vieram porque quiseram, estão aí herdando uma mazela social e que a solução está nas nossas mãos. E por isso que esse trabalho ele precisa ser feito coletivamente. Aí sim, nós vamos encontrar a emancipação. Então, quando a gente fala da emancipação da mulher em posições de poder, a mulher negra com possibilidade de caneta na mão, é a possibilidade de mexer em todo o ecossistema, é a possibilidade de inspirar, é a possibilidade de acessar outros lugares, de fazer viagens e trabalhar o imaginário, né, dos sonhos, imaginário do sonho grande. Né? Qual é o sonho grande? Uma vida com qualidade, com dignidade, e não viver da maneira que se vive. Né? Hoje a gente olha lá o mapa da fome, o mapa da fome ele também tem cor. Né? Nós estamos falando de pretos, nordestinos, mães, solos. Então, são muitos indicadores negativos para um grupo só. E neste olhar olhar para este grupo, a mulher, ela faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, nós estamos aqui com a pauta da mulher dizendo que está faltando, precisa subir, precisamos romper os vieses que impactam indiretamente ou diretamente o dia a dia da mulher no mercado de trabalho. E olhando, sobretudo, para a competência. Então, assim, nós não estamos falando de romper privilégios. Nós sabemos que brancos tiveram um processo educativo com muito mais privilégios e hoje nós estamos dizendo faz-se necessário olhar para os não privilegiados, olhar para as políticas públicas e que são elas que vão trazer a igualdade, a emancipação, a unidade dentro dessa diversidade.
Então, quando a gente fala de política pública, nós estamos falando de política pública de saúde, nós estamos falando de política pública de educação, estamos falando de trabalho, estamos falando de ações afirmativas, mas que estão ligadas diretamente a todos os vieses. Então, vamos romper o viés de grupo, vamos romper o viés de afinidade, vamos olhar para a necessidade para que, de fato, essa construção ela seja pautada em indicadores, em resultados, mas, sobretudo, em processos construídos valorizando. Né? E a gente ouve muito as pessoas que estão contra políticas de cotas. Né? Nós pegamos todas as discussões aí dos 10 anos de cotas. Mas ser contra por quê? Né? Se a gente tem uma história de desigualdade social que nos remete a essa necessidade. E nos remeter a essa necessidade nos traz aí os desafios de lutar pelos espaços de liderança, enegrecer a sustentabilidade empresarial. Então, que nos relatórios de todas as empresas apareçam os indicadores sociais, pensar no empoderamento, pensar nessa economia em que a gente vai trocando, que a gente vai construindo estratégias para que essa mulher, de fato, consiga chegar lá. Ela vai impactar a sua geração, ela vai impactar o vizinho, ela vai mexendo nesse sistema, mas a gente não vai conseguir isso se os aliados não estiverem apostos. Romper esse ciclo é contar com os aliados, porque nós hoje, em posições de poder, eu disse que nós somos no máximo 8%. Então, quem está com a caneta na mão vai precisar, né, olhar para o cenário, influenciar e, de fato, assinar novas políticas e estratégias que sejam inclusivas. E pensando nessas políticas e estratégias inclusivas, nós aqui da Associação Pacto, então, por dentro do Pacto das Pretas, por outras estratégias construídas, a gente tem palestras, tem as oficinas, tem os workshops, tem o coletivo que está escrevendo com a Rachel Maia, estamos aí organizando o evento do próximo ano, divulgando o índice ESG para as empresas que não conhecem. Então, nós iniciamos a batalha buscando equidade por grandes empresas, pelo mercado financeiro, pelo segmento de comunicação, porque são os setores que têm o menor índice de negros, produzindo conhecimento, produzindo inteligência, para que a gente, de fato, consiga que todas as pessoas coloquem no centro das discussões a pauta de inclusão e diversidade. E que, neste olhar de inclusão e diversidade, estejam dispostas a pensar em equidade e pensar e aí os seus recortes, né? Um dos recortes que a gente traz aqui no dia a dia é trazer o recorte de gênero e raça. Então, aqui a última vocês já conhecem. Aqui fala um pouco mais de mim, da associação. Deixa eu parar para a gente abrir para bater um papo, porque senão falando muito tempo aqui sozinho. Então, este era um cenário. Então, o que eu fiz? Busquei uma linha do tempo, né, para nos ajudar a refletir sobre esses pontos, e que a gente tem aí um cenário de preconceito pesado, que acaba sendo uma engrenagem do preconceito, vai para a discriminação, que chega no racismo, e o convite para vocês, né, estarem cotidianamente conosco nessa reflexão. Não, querida, a gente tem aqui algumas perguntas, mas eu ainda estou impactada com a questão da sacola. Assim, cara, de onde a pessoa tirou esta ideia, né? Assim, acho que tem um pouco a ver do que a gente estava aqui conversando, né? De que a piada é boa quando ela é boa para os dois lados, né? Assim, tipo, falamos muito nesse mês da diversidade com relação à empatia, né? A gente estava aqui falando sobre isso e talvez genuinamente essa ideia pode não ter sido uma ideia, né, assim, que a pessoa falou, puta, eu vou fazer isso para ofender, para humilhar ou para qualquer contexto, né? Mas o quanto é importante que a gente tenha muito cuidado, né, assim, com as nossas atitudes nesse dia a dia, né? Porque
Se foi a intenção ou não foi, né, a gente não está aqui para fazer esse É, julgamento, mas que impacto que isso gerou, né, acho que todos esses dados, né, que você compartilhou aqui com a gente, acho que trazem um pouco dessa reflexão, né, assim, o que cada atitude, né, a parada no sim, trânsito, a parada pela polícia, né, o apanhar porque correu para não perder uma condução, talvez para sim, não chegar atrasado no ônibus, ou desculpe, no trabalho, o quanto que isso vai minando, né, assim, o dia a sim. dia, né, da população negra, preta, isso vai, né, gerando várias outras consequências, né, o Pablo falou aqui do privilégio, é verdade, né, assim, eventualmente eu, né, me vejo numa situação muito privilegiada, e o quanto que tem de impacto, né, assim, isso na autoestima, no dia a Sim, dia, né, assim, no encarreiramento, na felicidade, na saúde sim. mental, então, assim, são tantas coisas, né, assim, que são Não, impactadas. e eu particularmente, Inês, eu não acho que o cara estava mal intencionado. Eu tenho a certeza que ele estava ali buscando os caminhos. Mas a gente já é tão. As microagressões, né? Você falou de saúde mental. As microagressões são tão constantes de que pegou muito mais por uma agressão do que esse interesse de aproximação, de gerar uma sinergia. Né? E o quanto reconstruir é mais difícil. Então, foi para cada um para Sim, um lado, e aí a vida seguiu. Então, o Alessandro aqui com uma mão erguida. sim, Sim, sou eu. Assim, primeiro eu não tenho o que falar, tenho que agradecer vocês, porque realmente é muito impactante ouvir isso, né? A gente fala com a voz até embargada, porque assim, é, é tantos anos, né, que a gente passa por isso, que a gente vê isso acontecendo, que. E aí a gente, o que foi dito ontem pela Carolina na nossa palestra, acho que quando a gente simpatiza com a causa, quando a gente vê isso acontecer próximo da gente, é que aí que realmente a gente tem aquele estalo, né? Porque senão fica que nem acidente que a gente vê na televisão, né? Todo mundo se comove no primeiro Sim, momento, no dia seguinte todo mundo segue sua vida porque aquilo não impactou a sua vida diretamente. Quando a gente tem pessoas próximas que passam por esse tipo de coisa, eu acho que isso gera pra gente a situação inversa, né? De você se sentir sim, na pele da pessoa. E aí, em cima do que vocês comentaram da sacola de roupa, eu acho que a gente vê, né, isso muito ligado ao tipo da condição social que, sim. infelizmente, os pretos, os negros vivem no país. E eu não gostaria de fazer esse tipo de pergunta, eu não vou fazer com viés político, mas Tá. eu queria ver, na posição de vocês, como é que vocês enxergam toda essa discussão que a gente vem tendo no país? Se existe uma preocupação de vocês, uma ameaça de um retrocesso, de alguma coisa, porque a gente vem lutando tanto para a gente conseguir conquistar esse espaço, da gente poder falar disso abertamente. Por isso que eu tenho me engajado muito em publicar no LinkedIn do Fibra, porque realmente eu vejo o Fibra assumindo isso como causa, como missão do banco, da gente ter, pelo menos dentro do Banco Fibra, um ambiente saudável, e isso transparecer e isso levar para fora. Mas vocês enxergam vocês veem algum tipo de ameaça, alguma preocupação da gente ter algum retrocesso com tudo isso que vem acontecendo no país? Porque isso realmente é o que tem me preocupado muito. A gente vê, sim, Alessandro, risco de retrocesso. Risco de retrocesso quando diminui, né, investimento na educação, né? Então, a gente acompanhou as discussões da universidade pública de diminuir recursos para pesquisa, para educação, para desenvolvimento. A saúde pública, né, ela está extremamente sucateada. Então, a gente tem alguns retrocessos em alguns segmentos, e na contramão, a gente também tem um avanço em outros segmentos. Então, quando a gente olha para o institucional como um todo, a gente tem sim. Eu costumo dizer que a primeira política pensada no Brasil, pensando ali na evolução, foi o FHC, né? Então, assim, as pessoas, não, é a esquerda, não, foi o FHC que foi o primeiro a dizer, peraí, né, tem alguma coisa aqui que a gente pode pensar. E depois os outros foram engrenando. Neste momento, nós estamos preocupados no retrocesso, até porque existe uma desvalorização dos grupos subrepresentados em diferentes contextos, né? Uma desvalorização, uma falta de respeito, e nós sabemos que as subrepresentações elas existem há mais de 500 anos. É que hoje as pessoas estão mais confortáveis de assumir as suas escolhas, mas não é nada atual.
o atual é que nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de dignidade, nós estamos falando de respeito à saúde, à qualidade de vida, à orientação, mas nós temos as preocupações, por isso que as ramificações, né? Hoje no Brasil você tem as organizações sociais, você tem o movimento negro, mas nos últimos 10 anos, e a discussão vem antes de George Floyd, as empresas já estavam atentas. Pós George Floyd, tira-se algumas vendas dos olhos, e hoje a gente tem ali por dentro de SD também aquecido a reflexão. Mas a gente tem cenários bem complexos e preocupantes. Márcia? Obrigado. Boa tarde, Naldo. Boa tarde. Assim, eu identifico muito, né? Óbvio, também sou uma mulher preta. E me deixa muito emocionada, tá? Ao que você vem dizendo. E eu tenho algumas coisas assim que eu queria, várias perguntas na minha cabeça, tá fervilhando aqui. A primeira que eu vejo assim, eu tenho muita dificuldade, assim, às vezes conversando, eu tenho uma filha, tenho 28 anos agora, com muitas amizades e tudo, e eu vejo assim, a gente fala às vezes para quer incentivar mais mulheres e principalmente mulheres pretas para entrar no mercado financeiro. E assim, eu ouvi a vida inteira, Márcia, por que você não presta concurso público? Você está procurando um caminho mais difícil. Eu passei a vida inteira ouvindo isso. Toda vez que eu reclamava de um trabalho, eu ouvia isso em casa, né? Concurso público, né? Você é inteligente, tá? E eu vejo, sim, a gente conversa com essas meninas mais jovens, elas falam assim, mercado financeiro, Deus me livre, eu vou para Faria Lima, Faria Limer, são todos racistas, e é muito difícil, até assim, sabe, por mais que a gente tenha, aqui eu tenho um espaço, durante muito tempo, eu estava assim, conformada que eu ia ficar num lugar, numa posição que nunca ia ter voz, né? Porque a gente se questiona, você começa a duvidar de si mesma, é essa outra pergunta, né? Como que você fala assim, pô, acho que eu não sou competente o suficiente, né? Eu sou incompetente, por que que eu não consigo, né, quebrar algumas barreiras, não consigo uma promoção, não, e esse, durante muito tempo eu achei que era eu, que o problema era eu, realmente, né? Eu comecei até chegar no ponto de alguém dizer para mim, ó, fulana falou que você não tinha perfil. Eu falei, mas onde que tá? Que perfil? E aí uma moça virou para mim, ela falou que você não tinha perfil. Mas se você falar, eu vou negar, tá? Aí caiu a minha ficha, né? Porque assim, se eu não sou competente, por que que eu sabe assim, eu não fico desempregada, eu saio de um lugar, já me indicavam para outro. Então, quer dizer, eu sou competente, mas por que que eu, né, não avança? Então, quando essa pessoa não chegou e mostrou para mim, ó, e fez o gesto, a minha ficha não tinha caído. E como é que a gente convence as meninas hoje, né? Você acha que existe e está melhorando isso? Porque, assim, já aconteceu de eu andar tá de cabelo armado andando ali na Faria Lima, a pessoa olhar, passar por mim e fazer, ai, que credo, que cabelo, né? A gente... Sim. E como é que eu convenço uma menina que fala, não, vai lá, você é inteligente, você está formada, você tem pós-graduação, você ia fazer sucesso lá, e ela fala, ai, mas... Nossa, eu vou acho que esse ambiente, que elas falam, não só de trabalho, assim, quando chama para você fala, vamos num restaurante ou num bar, ela fala, ih, mas lá só vai ter branco, aí não gosto de ir lá porque só tem branco, aí naquele restaurante, será que é para mim? Será que eu vou? Como é que a gente quebra isso? Márcia, a gente precisa quebrar, né? Por isso que eu comecei falando da importância de trabalhar a identidade, trabalhar a afroestima, né? Através da afroestima que nós vamos empoderar essas meninas para que elas reconheçam, que elas rompam este olhar, né? Essa crença de que não tem a capacidade para conseguir chegar em alguns espaços. Eu me tornei negra com 14 anos. Então, assim, nós negros, sobretudo as mulheres negras, nós nos tornamos, é maluco isso, né? Então, porque assim, com 14 anos é que eu fui entender, né, as diferenças, a questão da minha pele, do meu cabelo, meu corpo, e entrei numa batalha
de desenvolvimento. Não, ainda tenho os meus sonhos. Estou aqui na estrada, não consegui realizar todos ainda. Mas a gente precisa, o primeiro movimento é trabalhar a autoestima, por isso que hoje tem muitas rodas de conversas, tem as mentorias, eu acredito muito em mentoria, né, seja direcionada para negros ou não, mas a mentoria fortalece. Nós, negros, não temos o histórico esse de inspirar na profissão de um antepassado, né? Olha, fulano teve tal profissão e era de prestígio. Nós precisamos dos aliados, né? Nós precisamos desses mentores para dizer, você também pode, porque é o filho do pedreiro, do alfaiate, enfim, ele está ali naquela profissão operacional. E o que nós estamos fazendo e falando é da necessidade de ir para outras profissões. Quando você fala dos concursos, porque nós estamos falando da seleção às cegas, né? Quando você olha os concursos, não tem ali entrevista teste a teste. Então, é a sua competência, você passa no concurso e a pessoa vai produzir. Mas ainda assim não tem todo o reconhecimento, a gente sabe como que funcionam as máquinas públicas, infelizmente, então requer o movimento interno, né, de identidade, de autoestima, de fortalecimento do talento, da família apoiar, estimular a seguir carreira, a não ingressar no mercado de trabalho somente pela necessidade da operação do sustento imediato, e aí você começa normalmente ali com 14 anos, auxiliando no Lava Rápido, isso, aquilo. Tem a necessidade? Vai trabalhar sim, mas vamos sonhar com novas profissões? Vamos visitar uma universidade? Quem é que vai me ajudar? Então, por isso que ter aí a possibilidade de mentorias olhando para jovens de periferia, que em sua maioria são negros, é considerado de extrema relevância. E nessa questão de identidade é sempre um movimento. Levar para espaços, sim, que tem sua maioria negra, mas ir para espaços que também existam pessoas brancas. Vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga branca, andamos juntas já há bastante tempo, e ela, em todas as festas ele estava, todas as festas, família 100% branca. Numa determinada festa eu levei uma outra amiga negra, e aí o filho dela, com 3 anos, falou, nossa mãe, hoje tem 2 novinhas. Porque assim, pensa uma criança de 4 anos, falou, hoje tem 2 negras, não tem só uma. E aí a pessoa ficou extremamente constrangida, eu falei, gente, não fiquem constrangidos. A questão é assim, o que está naturalizado para ele, sempre sou eu sozinha, e aí a gente fala da mulher negra em espaços solos, o quanto é ruim, e a necessidade também de chegar a outras pessoas. Então, hoje eu trouxe a Malu, então vamos nesse movimento de, né, olhar onde vocês estão, de que assim, vocês precisam achar estranho ter lugares no Brasil somente com brancos. Quando vocês todos começarem a achar que está faltando alguém aqui, as coisas não vai ter isso, né? Uma criança de 4 anos com a sua simplicidade achar que hoje tem 2 novinhas. Por quê? Porque ele não está acostumado. Tem mais uma mão erguida aqui, eu só não consigo ver quem é. Espera aí, vamos lá. É a Kelly, querida. Kelly. Isso. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Eu queria falar a respeito, não tem como a gente não participar dessas palestras, né, sem estar com os olhos marejados, né, gente, porque principalmente para a gente como mulher preta, né, a gente sente na pele, né, todos esses preconceitos, né, todas essas situações. E eu queria falar, pegando um ganchinho do que a Márcia falou, essa questão de identidade, né. Há muito tempo atrás eu trabalhei numa instituição financeira e que para mim o meu cabelo tinha que ser alisado, porque o cabelo afro eles não viam como um bom sinal de alinhamento profissional, né?
E juro para vocês, gente, quando eu cheguei aqui no Fibra, quando eu participei do processo seletivo, eu ainda participei com o cabelo chapado, mas aí depois, quando eu comecei a conviver e ver aqui a cultura, sabe, o jeito de ser Fibra, hoje vocês podem me ver lá no PME circulando com meu cabelo todo esvoaçado, assim, sabe? Hoje ele tá de coque, mas assim, eu pude soltar o meu cabelo numa instituição financeira e ser a Kelly, não mais com o cabelo alisado, entendeu? E isso para mim assim, é motivo de muito orgulho. Olha, Kelly, é isso mesmo. A representatividade para nós ela é de extrema relevância. Então, eu falei aqui bastante da importância do estar em posição de poder, falei de potência, mas a representatividade, então, assim, encontrar uma Márcia, encontrar a Kelly dentro do Fibra e mostrar isso para fora estimula, inspira outras jovens a dizer, vamos lá. E no que diz respeito à estética, por muito tempo, gente, minha mãe alisava meu cabelo com ferro quente. Eu tenho pavor do ferro quente. Aquele cheiro de queimado, mas era a maneira que tinha de incluir aquela época. Graças a Deus, a gente evoluiu. Hoje, a mulher usa alisado se for a escolha dela, né? Então, você tem a alisada, você tem a cacheada, você tem a crespa, que está perfeito, olhando dentro da autoestima, qual é a escolha que ela quer fazer. Mas no passado, né? Então, assim, nós tivemos o ferro quente, já não bastava ter sido queimado no período de escravidão para dizer quem era o dono. Depois a gente tinha o ferro, depois evoluiu para a chapinha, e hoje, né? Então, assim, o nosso padrão de beleza, ele não é o ocidental, a gente está aí construindo o nosso padrão de beleza e sendo respeitado nas instituições. Então, eu estava lendo a matéria da Adidas, que agora fez também uma touca de natação para mulheres pretas, tem uma discussão na PM por conta também da necessidade do uniforme. Então, a gente vem numa crescente e, nesse sentido, né, ter negros em diferentes lugares ajuda a ter esse olhar. Toda a discussão que aconteceu há 3 meses atrás em relação ao algoritmo, que não reconhecia um rosto negro. Então, quer dizer, por que a gente precisa estar em diferentes espaços? Porque precisa ter a mulher também em algumas profissões, para a gente dar o nosso pitaco. Dizer isso dá, isso não dá para ficar somente como consumidor. A gente precisa fazer parte da construção e também receber os resultados. Maria Adélia. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu peço desculpa por não ligar a câmera, mas eu também sou uma mulher negra, que eu tô aqui no Fibra. E você comentou da questão da Adidas, né? Eu lembrei que eu fiz balé muito a minha infância e sempre tinha que pintar na mão as sapatilhas, as meias, e agora tem mais as sapatilhas com os diferentes tons de pele, né? Só me lembra um pouco disso. Mas a minha dúvida é relacionada a, por exemplo, eu sou de uma área que é extremamente de um rosto só, né? Eu sou da área de tecnologia, que é um grande desafio para mulheres, né? E para pessoas negras também. A gente vê muitos poucos, mas a gente tem referências como a Nina da Hora e tudo mais, trazendo muito desse debate. E aí eu acho que é mais uma questão de como trazer ou de como trazer esses tópicos, essas conversas para dentro de uma área que muitas vezes se recusa a olhar essas temáticas, né? Se a gente for ver muitos nos debates, eu faço muito parte de grupos de pessoas que estão iniciando e de outras pessoas que já estão mais avançadas. Muitas vezes esse debate da questão de diversidade para a área de tecnologia é algo extremamente complicado de se trazer. Muitas pessoas não acham importante. Então, eu me questiono um pouco de como trazer esse debate dentro dessas áreas que ainda tem uma dificuldade muito grande de enxergar os privilégios, enxergar o que acontece dentro da área especificamente. Né? Tem uma questão, Maria, dentro da sua fala, acho que assim, primeiro é romper um viés inconsciente da mulher em áreas de raciocínio lógico. Então, resgatar na história a nossa contribuição, as nossas descobertas, porque valorizar quem já veio, né, olhar para os nossos antepassados, pessoas que estão construindo história hoje, para demonstrar o primeiro ponto é a nossa potência,
né? Então, eu tive uma reunião outro dia, não é tecnologia, mas que passa por aí, com a Jaqueline Góes, né, que descobriu lá a composição do Covid. O que ela traz? Ela não foi a primeira descoberta que ela fez enquanto mulher negra, mas outras pessoas assinaram. Quem esteve com ela naquele momento da Covid, toda a crise que a gente passava, disse: quem foi que decodificou foi você. Então vamos lá. Vamos lá, assina que foi você. Então, ela já tinha participado de outras discussões. Por isso que eu falo de que quem é do seu time naquele momento reconhecer que aquela descoberta foi sua. E nós nos encorajarmos também para dizer, não, fui eu. Porque a gente também tem a mania, e aí eu trago o nosso aquilombar, o autocuidado, a nossa vivência nos quilombos, a gente sempre pensa no coletivo. Nós temos dificuldade para pensar no individual. E pensar no coletivo, a gente diz que está tudo bem, mas o outro é extremamente competitivo e ele não vai dar o espaço. Então, que a nossa busca por espaço e construção é de afirmação, de representatividade, mas também de competência, e fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente já descobriu, já construiu e que a gente pode estar lá. Então, sem medo de dizer as suas descobertas dentro da área de TI ou contribuições, de também solicitar o espaço. Eu acho que a partir desse momento que a gente se encoraja, se empodera e vai fomentando, nós vamos chegar lá. Eu tenho uma amiga que é de matemática e a pesquisa dela fala, sobretudo, a postura do corpo dos profissionais de matemática com as crianças. As mulheres vão muito bem, aí sem o recorte de raça, vão muito bem no Fundamental 1, ali no seu processo de aprendizado, mas ela vai entrando num funil. E na pesquisa ela vai dizer o quê? A postura do professor a estimular a continuidade naquele segmento vai mudando o corpo. Olha que maluco, gente, o quanto que o nosso corpo fala. Então, que assim, a gente precisa se empoderar e seguir. E eu falo pra caramba, né, gente? Desculpa. Imagina, eu acho que esse que é o objetivo mesmo, assim, né, da gente sair daqui inconformado, né, assim, com algumas coisas, pensando o que a gente pode talvez mudar da atitude hoje, né, acho que essa questão da representatividade, ela é muito relevante mesmo, né, assim, então a gente acho que você se enxergar, né, pertencente a um lugar de verdade, né, assim, realmente a gente falou já há bastante tempo aqui disso, né, do teste do pescoço, né, a gente recomenda, né, que isso faça, e a gente tem realmente, olha para o lado, quem que você enxerga, né, assim, que pessoas estão, então você está incomodado realmente com isso, como é que a gente consegue atrair, né, você comentou um pouco, né, Nalva, a gente tem aqui algumas perguntas também que nos foram mandadas, mas essa fala da Márcia, né, assim, me faz assim, traduzir um pouco do que a gente realmente vive muitas vezes na nossa área de seleção aqui, né? É do tipo, esse lugar não é para mim, então eu não vou no processo seletivo, né? Assim, do quanto que a gente muitas vezes busca os coletivos para falar, cara, a gente quer e quer verdadeiramente, né? Assim, mas como que a gente rompe algumas barreiras? Porque tem como você bem trouxe, né? E te agradeço muito por isso, que existe um movimento de ambos os lados, né? Assim, a gente precisa se demonstrar e evidenciar que a gente realmente quer fazer o movimento, a gente tem que demonstrar para as pessoas, né, que realmente possam estar aqui, e na hora que tem um play, cheguei, né, realmente que as coisas aconteçam. Então, assim, é um cenário que a gente precisa de preparo, né, acho que esse mês da diversidade tem como objetivo nos preparar também, né, para isso, para de fato o ambiente ser um ambiente aberto para todos de verdade, né, assim, que a gente realmente nos nossos computadores, no caso, né, aqui a gente realmente reflete, puta, realmente eu estou aberto com isso, realmente eu quero que isso aconteça, realmente o que eu estou fazendo para isso, porque tem um processo, imaginando passando por todas as barreiras, conseguir achar a pessoa, colocamos no processo seletivo, o gestor topou, a pessoa topou, chegou aqui, né? Qual é a piada que ela vai ouvir? Qual é o comentário que ela vai ouvir, né? Qual é o processo que vai acontecer? Porque tudo isso, né, é muito mais forte e está no indivíduo, né? Então, como é que a gente realmente provoca esse movimento, né? Não sei o que você pode compartilhar aqui com a gente aí com esse contexto. Já passamos 6 minutos, mas se você puder nos ajudar mais nessa.
É assim, nesse contexto, eu considero sempre de extrema relevância pensar a educação, né? Nós falamos de educação, ela acontece em diferentes lugares, né? Ela não acontece somente na escola, ela não acontece somente no mundo corporativo. Então, assim, como que eu me comporto? Quais são as minhas atitudes, né? Onde eu estou? Tem um cartoon do Pestana que ele tem lá uma roda de mulheres tomando um chá e tem uma mulher negra lá fazendo a limpeza e a pessoa fala, meu, quando você terminar, você vem aqui, junte-se a nós. É isso que nós estamos procurando? Não. Então, eu tinha que parar tudo e sentar, vamos discutir neste exato momento a transformação. Então, o que precisa ser feito é que todos vocês, né, que todos nós tenhamos uma inquietude. Se nós estivermos inquietos, né, seja no ponto de ônibus, seja no clube, seja onde for, a gente olhar e não ser conivente com situações, né, eu falo que a gente não precisa, eu falo sempre que não é a porrada que vai resolver, né, desculpa a expressão, que a gente precisa ir com educação para dizer, meu, tem algum inconveniente aqui, porque às vezes a gente fica assistindo de longe. Às vezes a gente vê uma pessoa caída na rua, a gente já não participa mais, a gente naturalizou que a pessoa está ali por algum problema, enfim, usou droga, sei lá o que aconteceu. Então, para a gente não naturalizar, que a gente precisa resgatar essa preocupação da dignidade humana e da necessidade da pluralidade, né? Nós somos um país plural. E pensar em pluralidade é pensar em inclusão, pensar em representatividade, pensar de que, assim, o que é que eu busco num processo seletivo, né? Eu falo sempre que falar com CEOs, CELEVs e falar com o RH é de extrema importância, porque o RH, para ele, é uma questão prática, né? Muitas vezes ele tem ali um perfil, ele pôs na cabeça que aquele padrão é o que ele precisa e vai para o padrão. Tudo que vier diferente não serve. Né? Então, nós estamos trabalhando de que, assim, o diferente é o que faz as empresas serem diferentes, né? Trazer outros resultados, porque você vai ter outros lugares, outros olhares. Não é legal estar numa roda em que todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo concorda. Por que eu estou numa roda de conversa assim? Né? Então, a gente precisa praticar a comunicação nesse cenário, pensar em humanização, mas a prática da comunicação não violenta. E pensar sempre na inclusão enquanto algo que precisa acontecer sempre. E tem uma questão também, acho que para nós mulheres negras, não ouvir os sabotadores, né? Se bobear, a gente se auto-sabota. Por quê? Porque a gente está dentro desse contexto e a gente precisa estourar uma bolha e que a gente precisa acreditar na nossa potência. Então, eu falo, então, por isso que os grupos, os coletivos, não são guetos, são espaços de fortalecimento para dizer que, assim, vamos lá, agora você pode. E cada vez que a gente fizer isso, nós estamos muito mais fortes. Agora, não se fechar em si. É necessário vir, se retroalimentar, olhar para a ancestralidade e ir para a coletividade, dizendo eu também posso, eu também quero, eu tenho competência e eu também tenho direito. Nós estamos falando de direitos e de dignidade humana. Gente, obrigada, Nalva, por compartilhar tanta Obrigada. coisa gostosa com a gente. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Essa semana é a última live, mas semana que vem teremos a última semana do mês de diversidade. Estejam com a gente, participem.